Em 1967, ocorreu um caso clássico da ufologia mundial. Nessa ocasião, 2 jovens pastores observaram um objeto pousado e, próximo dele, 4 tripulantes vestindo trajes escuros. E em dado momento, esse objeto decolou e algo muito interessante aconteceu. Você vai saber o que aconteceu daqui a pouquinho. Antes, se você não é inscrito, vai clicar ali no botãozinho para se inscrever aqui no canal, vai ativar o sininho para receber as notificações, para ficar atualizado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, análises de casos, abordagens sobre astronomia, astronáutica, ciências, que a gente também publica aqui ocasionalmente. E também curta, comente, compartilhe e dissemine esse conteúdo nas redes sociais. Vamos expandir a informação de qualidade séria e objetiva. Muito bem, agora sem maiores enrolações, vamos conhecer este caso clássico da ufologia mundial. Cussac é um pequeno vilarejo próximo a Saint-Flour, lá na França. Esse vilarejo ele está a uma altitude média de 1.045 metros acima do nível do mar. E foi nesta região que, em 22 de agosto de 1967, 2 irmãos, o François, na época com 13 anos, e a Anne-Marie, com 9 anos, estavam conduzindo uma dezena de vacas até uma pastagem na região de Tuiles, a 800 metros a oeste do vilarejo de Cussac, margeando a estrada número 57, que liga as cidades de Le Temps a Port-Farin. Junto com eles estava um cachorro chamado Médor, e como sempre faziam, eles conduziram as vacas, mantendo uma grande vigilância sobre os animais. Quando chegaram no campo, as vacas começaram a pastar, e os 2 irmãos começaram a jogar cartas para passar o tempo. A estrada local não tinha muito movimento, raramente passava automóveis por ali. Mas em determinado momento, as vacas começaram a saltar um pequeno muro que separava a propriedade da família da propriedade do vizinho, onde também havia algumas outras vacas. O François, que estava sentado na grama, se levantou e chamou o cachorro Médor para que ele desviasse as vacas do seu objetivo. E foi aí então que ele avistou, a uns 50 metros de distância de onde ele estava, o que ele pensou que eram 4 crianças, atrás de uma pequena cerca de pedras, rodeadas por moitas e árvores. Intrigado, ele alertou sua irmã, a Anne-Marie, que ficou empolgada com a possibilidade de ter novos amigos para brincar. Em função disso, ela correu na direção dos estranhos, aos gritos, perguntando se eles queriam brincar. Esses 4 tripulantes, que estavam atrás desse pequeno muro de pedras do outro lado da rua, inicialmente não deram atenção às 2 crianças e continuaram fazendo o que estavam fazendo. 2 deles estavam em pé, à direita do aparelho, e estavam de perfil, um de frente para o outro. O terceiro estava de costas para as crianças, e um quarto estava agachado no chão, aparentemente manipulando alguma coisa no solo. E aí tem um detalhe interessante. Um dos tripulantes então ficou de frente para as crianças, e ele tinha na mão algo que parecia um espelho. E aquilo irradiava muito brilho em direção às crianças, que interpretaram aquilo como sendo um reflexo do sol nesse espelho. E as crianças calcularam que esse espelho deveria ter entre 20 e 30 centímetros de largura. Atrás das crianças, parcialmente ocultos por uma árvore, havia um objeto redondo que estava sobre o solo. E esse objeto ele brilhava, incomodando a vista das crianças. Segundo o relato dos 2 irmãos, 2 desses seres tinham em torno de 1 metro de altura e outros 2 eram um pouco maiores, tendo aproximadamente 1,20 m de altura. Eles tinham um porte magro e a cabeça um pouco alongada. Seu crânio tinha uma aparência pontiaguda, um nariz também tinha uma aparência pontuda e um queixo acentuado.
Seus braços eram mais longos que o normal em comparação com os humanos, as pernas eram magras e curtas, e eles vestiam um traje preto, semelhante ao de um mergulhador, mas com um aspecto brilhante. E aí, como eles chamaram essas crianças para brincar e essas crianças não deram bola, eles acharam aquilo um pouco estranho. E aí então o François ele resolveu subir naquela cerca de muro onde ele estava, e aí que as coisas começaram a acontecer de uma forma diferente. Esses tripulantes então, quando perceberam a intenção do François de se aproximar do local, subitamente eles voltaram para dentro do objeto. E esse gesto surpreendeu as duas crianças. E essa entrada ela foge um pouco do padrão verificado na ufologia. Nos casos de contato com tripulantes, geralmente a gente tem uma porta lateral ou inferior, por onde saem e entram os tripulantes. Mas nesse caso, a entrada ficava na parte superior do objeto. Os tripulantes eles foram flutuando e entraram de cabeça, mergulhando de cabeça nessa entrada que havia na parte superior. Então, os dois primeiros que entraram foi aqueles que estavam de frente um para o outro, depois aquele que estava ajoelhado, coletando alguma coisa no solo, e por fim, o quarto tripulante que estava com aquele objeto luminoso que lembrava um espelho. Só que o movimento desse tripulante foi interessante, porque ele foi até metade do caminho, o objeto já estava alto, decolando. Ele foi até metade do caminho, voltou, pegou alguma coisa no solo e voltou mergulhando de novo nesse objeto que subia fazendo um movimento de espiral, mais ou menos como a gente vê nesta imagem. E aí, em dado momento, esse objeto pairou, emitiu um assobio agudo e aumentou a sua luminosidade. E aí então ele acelerou rapidamente, desaparecendo em direção a noroeste, a uma cidade chamada Plomb, que existe ali perto. E o cachorro das testemunhas, durante a partida do objeto, ficou latindo por mais algum tempo. Já as vacas do vizinho, elas deixaram o local onde elas estavam pastando e se juntaram com as vacas que eram de responsabilidade das duas crianças. O interessante é que as vacas também ficaram mugindo durante a partida do objeto. Algo estava afetando elas, assustando elas de alguma forma. E nesse processo de decolagem, foi sentido um cheiro muito forte de enxofre vindo do local onde o objeto havia estado. Então, assustados com tudo isso que aconteceu, as crianças resolveram recolher as suas vacas e voltaram para casa, meia hora antes do que deveria. E o interessante é que o François tinha um relógio para saber o horário que ele deveria voltar para casa. Um relógio que nunca havia dado problema. Mas exatamente naquele dia, naquele horário em que aconteceu aquele avistamento, o relógio parou. E aí então, voltando pelo caminho, voltando pela estrada até a sua casa, eles encontraram um dos moradores locais que eles conheciam, o Sr. Valdeux, e aí perguntaram a hora para ele. E o Valdeux falou que era 10h30, e aí então eles foram para casa. E esse senhor, ele percebeu que as crianças estavam realmente muito assustadas. Elas estavam com o olho muito vermelho e lacrimejando. E nesse caminho, as crianças perceberam que o cachorro não estava mais com elas. Aquele cachorro era muito fiel, estava sempre com eles onde eles iam, estava sempre do lado, e naquele momento o cachorro já não estava mais. Mais ou menos nesse mesmo horário em que as crianças encontraram o Sr. Valdeux, o pai das crianças que estava na casa viu o cachorro chegando sozinho. Ele achou aquilo um pouco estranho. Dali a pouco as crianças chegaram com os olhos vermelhos, lacrimejando e muito assustadas, descrevendo o que tinha acontecido. E aí, intrigado com o relato das crianças, o pai resolveu telefonar para a polícia, a Gendarmerie Nationale, que faz a segurança lá de todo o país. E aí, ao final da tarde naquele dia, os agentes chegaram para fazer uma investigação. E eles foram até o local onde o objeto havia pousado e constataram aquele cheiro forte de enxofre naquele local. E aí então eles coletaram os depoimentos das crianças, depoimento das testemunhas, o depoimento do Sr. Valdeux, dos moradores locais. Eles encontraram pessoas que viram as vacas muito agitadas naquele momento, não viram o objeto, mas viram as vacas agitadas, pessoas que viram as crianças voltando depois do contato, pessoas que estavam na região que ouviram o som de partida do objeto. Então são testemunhas adicionais acrescentando mais qualidade a essa história. E aí foi feito também um acompanhamento nas crianças, e essas crianças ao longo de 4 dias não conseguiam dormir, assustadas com o que haviam visto. O olho delas também ficava muito sensível, especialmente pela manhã, quando ele se mostrava extremamente lacrimejante, né? E este
é considerado um dos casos clássicos lá da França e um dos casos clássicos da ufologia mundial também. Algumas pessoas tentaram explicar o caso dizendo que o objeto que as crianças haviam visto era um helicóptero. Mas um helicóptero pousando a 40 metros de distância é claramente perceptível e as pessoas iriam ver um helicóptero. As pessoas na região, além de ver, iriam ouvir o helicóptero. E ninguém ouviu qualquer helicóptero naquela região naquele dia. Além do que é uma área cheia de árvores, para um helicóptero pousar ali é extremamente complicado. Então foi mais uma tentativa esdrúxula de explicação de um caso clássico e bastante sólido, como o caso de Cusack, com testemunhas fidedignas que não tinham qualquer conhecimento sobre ufologia, mas que relataram um caso ufológico muito sólido, ocorrido naquele local, naquela data. E aí tem alguns detalhes interessantes, eles têm similaridade com dois casos ocorridos aqui no Brasil. O primeiro é um caso ocorrido em Carazinho, em 1965, 2 anos do caso Cusack. No caso de Carazinho, a testemunha, o Adilon Azevedo, ele viu também tripulantes vestindo um traje escuro que também portavam um aparelho pequeno, um objeto pequeno que lembrava um espelho, mas que emitia muita luz. Então existe essa similaridade entre os dois casos. E um outro caso ocorrido na região de São José dos Campos, por volta do ano de 1954, em que uma menina que estava trabalhando como babá, ela tinha 11 anos na época, ela trabalhava o dia inteiro na casa de uma senhora e depois, ao final da tarde, por volta das 6 horas, ela pegava a estrada e ia para a casa dela. E numa dessas ocasiões, voltando para casa, ela se deparou com um objeto prateado, reluzente, parado no caminho em que ela deveria ir, e próximo desse objeto havia 3 tripulantes também, que estavam ali mexendo nos arredores e permaneceram ali por algum tempo. E depois ela voltou então para casa onde ela trabalhava, passou a noite lá por medo de passar naquela região, e no dia seguinte ela foi com a patroa dela no local onde o objeto havia pousado e havia alguma coisa que havia achatado toda a vegetação, havia também compactado um pouquinho o solo e chamuscado a vegetação próxima. Isso por volta do ano de 1954, quando mal se falava sobre ufologia, sobre discos voadores, alienígenas e tudo mais. Então aqui nós temos a descrição dos tripulantes e do objeto muito parecidas com o que a gente encontrou no caso de Cusack, que ocorreu anos depois desse primeiro caso, ocorrido ali em São José dos Campos. E esse então foi o nosso vídeo de hoje, abordando o caso Cusack. Espero que tenha sido bem legal para você. E se você não é inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal, onde você vai encontrar muito conteúdo legal sobre ufologia. Aqui no canal a gente tem abordagens sobre casos ufológicos, análise de casos, nós temos vídeos ufológicos, nós temos reportagens, nós temos documentários, nós temos informações sobre OVNIs no espaço, temos abordagens muito profundas sobre a noite oficial dos OVNIs com reconstituição. Então você encontra nos nossos vídeos aqui, depois dá uma olhadinha. Falamos também sobre astronáutica, sobre astronomia, tem coisas muito legais, tenho certeza que você vai gostar bastante. Ative o sininho para receber as notificações e fique antenado quando houver novos vídeos também. Curta, comente, deixe aqui a sua opinião sobre o caso de hoje, o que você achou desse caso, e dissemine esse conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter. Dissemine, espalhe esse conteúdo, para que outras pessoas tenham contato com essas informações, que são muito legais, tenho certeza que eles vão gostar bastante. E convido você também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, e aqui na descrição do vídeo também você encontra o link para o artigo do caso lá no portal Fenômeno, e também para o nosso Apoia-se e a nossa chave Pix, caso você tenha vontade de ajudar a gente a manter o nosso trabalho. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, nós agradecemos muito, certo? Então é isso, nós ficamos por aqui, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abração para vocês, continuem com pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Tchau!